Cheguei ao escritório do advogado antes de todos. Uniforme militar impecável, botas engraxadas e o semblante calmo, embora por dentro meu coração estivesse acelerado. Senti o peso da expectativa a atravessar cada passo que dei pelo corredor de carpete surrado, cada porta que se abria para me revelar os rostos conhecidos da minha família. Meu pai, orgulhoso e arrogante como sempre, estava sentado ao centro da mesa de carvalho, cercado pelos irmãos, cunhadas e advogados, todos olhando para mim com aquela mistura de surpresa e desdém que eu já conhecia tão bem. A primeira impressão era a de que eu estava fora do lugar, que minha presença ali era apenas um detalhe inconveniente para eles. Enquanto cumprimentava os familiares com um leve aceno de cabeça, percebi a tensão no ar, o modo como o meu irmão se recostou na cadeira, cruzando os braços, sorrindo com aquele sorriso que tenta esconder desprezo, e como minhas cunhadas trocaram olhares rápidos, quase conspiratórios. Eu respirei fundo, ajustei a postura e segurei a pasta com meus documentos pessoais, como se aquilo fosse meu escudo e minha espada ao mesmo tempo. Eu não estava ali para discutir ou implorar. Estava ali para observar, medir cada movimento, cada reação, cada falha que surgisse. O advogado começou a falar de maneira mecânica, recitando formalidades, datas, assinaturas. Minha atenção, porém, estava totalmente voltada para o meu pai. Eu conhecia o orgulho dele, o jeito como valorizava na aparência de controle, como cada palavra carregava autoridade, e ainda assim podia ser frágil quando confrontado com algo que ele não esperava. A sala era pequena demais para tanto rancor e tanto silêncio, e mesmo assim, era sufocante. Cada cadeira ocupada, cada olhar voltado para mim, cada sorriso disfarçado ou gargalhada contida, tudo isso se acumulava como uma onda que parecia prestes a me engolir. Quando ele abriu o testamento, o ar mudou. Era como se cada letra escrita tivesse peso físico. Ele folheou os documentos com confiança, e então começou a ler em voz alta, com aquele tom dramático que sempre usava quando queria impressionar alguém. Os primeiros nomes, os detalhes, os legados para parentes distantes, tudo certo. E então veio o meu nome, ou melhor, a ausência dele. Meu pai olhou para todos com um sorriso vitorioso, e então disse, alto, para que não houvesse dúvidas: todos os 3 imóveis de aluguel em San Diego vão para o meu filho. Ela não recebe nada. O som ecoou pela sala. Risadinhas surgiram, aplausos discretos. Meu irmão ergueu as sobrancelhas, satisfeito, como se tivesse acabado de ganhar uma guerra que ainda nem começara. As cunhadas trocaram olhares rápidos. O advogado franziu levemente a testa, mas permaneceu calmo, ou pelo menos tentou. E eu apenas sorri, um sorriso leve, quase imperceptível, que não expressava raiva nem dor, apenas uma percepção tranquila do que ninguém mais parecia notar. A vulnerabilidade deles estava ali, exposta sem que eles soubessem. Enquanto eles comemoravam silenciosamente minha exclusão, minha mente corria pelos detalhes que poucos percebiam. Cada cláusula, cada assinatura, cada termo legal cuidadosamente redigido, e que eles acreditavam estar do lado deles, era uma oportunidade, uma brecha que eu conhecia bem. Respirei fundo, observei o advogado com calma quase irritante, e disse baixinho para ninguém ouvir, exceto talvez ele: você realmente não sabe, sabe? O rosto do advogado caiu instantaneamente. Confusão, choque e dúvida se misturaram na expressão dele. E então meu pai, surpreso pelo meu tom calmo, gritou, quase vermelho de raiva: saber o quê? Eu apenas mantive o sorriso. Nenhuma palavra a mais, nenhum gesto desnecessário. Dentro de mim, já começava a se desenhar o movimento seguinte. Eu sabia algo que ninguém ali suspeitava. Cada passo deles até aquele momento, cada comentário depreciativo, cada aplauso silencioso, tudo isso estava prestes a se tornar irrelevante. Eu não precisava gritar, não precisava implorar, não precisava me justificar. A vantagem já estava comigo. Enquanto o advogado ainda tentava recompor a postura, e meu pai olhava para mim com aquela mistura de incredulidade e raiva, eu respirei fundo, sentindo a frieza do controle voltar ao meu corpo. Eu estava ali, fisicamente pequena diante de todos, mas com uma presença que ninguém poderia ignorar. Sabia que a história não terminaria naquele momento. Sabia que cada tópico, cada movimento deles,
seria respondido com estratégia, silêncio e precisão. E assim, a primeira cena da minha vitória silenciosa estava montada. O momento seguinte foi ainda mais pesado do que eu havia imaginado, e mesmo assim, eu permaneci em silêncio, medindo cada respiração, cada gesto, cada olhar. Assim que meu pai anunciou com pompa e satisfação que eu não receberia nada, a sala inteira se encheu de uma vibração quase palpável de vitória alheia, uma mistura de desprezo, alívio e diversão contida, como se estivessem assistindo a um espetáculo em que eu era a protagonista involuntária da humilhação. Meu irmão, com aquele sorriso presunçoso, bateu levemente palmas, como quem aplaude uma apresentação teatral, enquanto minha cunhada mais próxima arqueou as sobrancelhas, mantendo um sorriso falso, como se dissesse: "Isso é exatamente o que esperávamos." Eu me permiti apenas respirar, e mesmo assim senti meu corpo inteiro se tensionar, absorvendo cada detalhe, cada sombra de julgamento que se projetava sobre mim. Não houve gritos, não houve confrontos imediatos, apenas olhares que pesavam como toneladas e sussurros abafados. Alguns parentes distantes que mal conhecia trocaram olhares cúmplices com meu irmão, e eu percebi imediatamente a intenção de ridicularizar minha presença ali. Um primo comentou baixinho, rindo quase imperceptivelmente: "Ela sempre foi tão séria, né?" Como se minha disciplina militar fosse motivo de piada. Outra cunhada lançou um sorriso irônico, e minha sobrancelha se arqueou apenas o suficiente para que percebesse que a mensagem havia sido notada. Não precisei dizer nada. O silêncio tinha mais poder do que qualquer palavra naquele instante. Enquanto todos celebravam minha exclusão, a humilhação começou a se infiltrar em pequenos detalhes do ambiente. O advogado, visivelmente desconfortável, passou a folhear os documentos com mais atenção, mas sem ousar levantar a voz. Ele ainda não sabia que eu tinha entendido cada cláusula, cada linha escondida que poderia virar o jogo a meu favor. Meu pai, imponente e ignorante do perigo que se aproximava, continuava a sorrir de forma triunfante, batendo na mesa com o punho fechado como se estivesse marcando território. A sala parecia menor, comprimida pelo ar carregado de egos inflados e olhares de escárnio. E eu permanecia no canto, sentada, com as mãos cruzadas sobre a pasta que trazia comigo, sentindo o peso da humilhação, mas também a crescente certeza de que aquela não seria a última palavra da minha história. O irmão, mais audacioso, decidiu se aproximar, encostando-se à borda da mesa, olhando para mim com uma mistura de sarcasmo e triunfo. Ele comentou, quase em tom de provocação, que eu sempre preferia treinar em academias de alto nível, vestir uniformes impecáveis, seguir regras rígidas, mas que nada disso valeria naquele momento, porque o legado de nosso pai era inegavelmente dele. Suas palavras eram como estiletes, afiadas, mas eu as recebi como se fossem apenas vento passando ao meu redor. Mantive o sorriso, pequeno, quase imperceptível, um sorriso que não entregava raiva, nem frustração, apenas um entendimento profundo do jogo que estava se desenrolando. Enquanto ele falava, eu observei cada detalhe, o modo como ele se inclinava, a tensão nos ombros, a forma como olhava para o advogado esperando confirmação de que sua vitória era total. Vi também pequenas falhas, um documento parcialmente assinado errado, uma cláusula que não tinha sido atualizada, um detalhe que nenhum deles parecia notar. A atenção deles estava toda na humilhação pública que acreditavam estar infligindo, e isso me deu uma vantagem silenciosa que eu começava a planejar mentalmente. Minha respiração estava controlada, meus pensamentos precisos. Lembrei de todas as vezes em que fui treinada para lidar com situações de estresse extremo, para manter a calma quando tudo ao redor parecia desmoronar. Aquela era apenas mais uma situação, mas talvez a mais simbólica. Minha própria família acreditava que eu era incapaz de responder, que minha dignidade poderia ser manipulada, que meu silêncio seria interpretado como fraqueza, e eles estavam errados. Cada gesto, cada observação, cada decisão que tomei nos meses anteriores havia me preparado para este momento, e eu sabia que o golpe final ainda estava por vir. Enquanto a leitura do testamento continuava, o advogado tentava apaziguar o ambiente, falando de maneira formal, recitando as cláusulas, tentando controlar a tensão. Mas cada palavra minha presença silenciosa falava mais alto do que qualquer frase do documento.
Eu percebi que meu pai, orgulhoso e altivo, ainda acreditava que tudo estava sob seu controle, que minha ausência de reação significava submissão, que minha calma era fraqueza. Eu deixei que acreditassem nisso. Mantive minha postura, respirei fundo e segurei a pasta contra meu corpo, sentindo o peso físico e simbólico de cada folha, cada documento, cada prova silenciosa de que eu havia me preparado para aquele exato momento. Meu irmão, finalmente, decidiu que precisava marcar território de forma mais direta. Aproximou-se de mim, com aquele ar arrogante que sempre usava, e disse, baixinho, mas audível o suficiente para que todos ouvissem, que a herança refletia quem sempre fez por merecer. Ele insinuava que minha carreira militar, meus sacrifícios, minhas conquistas, não significavam nada perante a vontade do pai, e que eu deveria simplesmente aceitar. Eu não respondi. Sorri. Um sorriso pequeno, mas cortante, que ele não entendeu, porque naquele instante, enquanto ele buscava minha reação, eu já havia decidido meu próximo movimento, estratégico, silencioso e irrevogável. O pai percebeu a tensão entre nós e franziu o senho, como se pressentisse que algo estava errado. Ele levantou a voz, exigindo atenção, mas eu permaneci em silêncio, apenas segurando a pasta, observando. O advogado, agora com a testa franzida, olhou de mim para meu pai, claramente confuso. Algo em minha postura dizia mais do que qualquer argumento, mais do que qualquer documento poderia dizer naquele momento. E eu sabia que, quando o momento certo chegasse, aquele silêncio e aquela presença seriam a minha arma mais poderosa. O clima ficou pesado. Alguns parentes perceberam, outros ignoraram, acreditando que eu estava derrotada. Mas eu estava longe disso. Cada risada, cada comentário depreciativo, cada olhar de escárnio que lançavam sobre mim era registrado, analisado, catalogado. Tudo seria útil mais adiante, porque humilhação pública, quando absorvida com frieza e inteligência, se transforma em oportunidade, e eu sabia disso melhor do que qualquer um ali presente. À medida que a leitura prosseguia, percebi que o momento crítico ainda não havia chegado. Meu pai se gabava, comentava, ria, acreditando que tinha vencido, enquanto eu permanecia imóvel, observando. Sabia que a primeira humilhação pública era apenas o prólogo. O verdadeiro jogo ainda começaria, mas já havia vencido em silêncio. Eles subestimaram minha paciência, minha inteligência e minha preparação. E no fundo, cada aplauso, cada sorriso sarcástico, cada risadinha contida apenas reforçava a certeza de que eles estavam prestes a descobrir que não conheciam realmente a mulher que acreditavam poder ignorar. E assim, naquele ambiente carregado de orgulho, risadas e aparente vitória deles, eu permaneci calma, centrada, completamente ciente do poder que carregava, do controle que ainda não haviam percebido. Cada segundo de silêncio se tornava um fuzil invisível, cada gesto meu uma armadilha silenciosa, cada sorriso mínimo uma promessa não dita. Eu não precisava provar nada agora, mas eles iriam aprender, da forma mais dolorosa, que subestimaram a pessoa errada. Enquanto o eco das risadas e aplausos ainda pairava no ar pesado da sala, percebi que a verdadeira batalha ainda nem havia começado. Meu corpo permanecia imóvel, sentado com a postura militar impecável, mas minha mente estava em movimento constante, analisando cada detalhe, cada falha, cada deslize que pudesse se transformar em vantagem. Observei o advogado, o irmão, meu pai, cada cunhada, cada parente que se achava em posição de poder, e notei sutilezas que eles acreditavam que ninguém mais percebia. A expressão do advogado oscilava entre a obrigação de parecer profissional e o medo de que algo escapasse ao seu controle. Ele ainda não entendia que eu já havia estudado cada cláusula, cada vírgula, cada linha que poderia virar a maré daquela reunião. Meu pai, com seu orgulho inflado, parecia ignorar completamente a fragilidade dos próprios atos. Ele ria e comentava sobre a suposta justiça de sua decisão, sobre o merecimento do meu irmão e sobre minha ausência como se fosse um detalhe irrelevante, algo que não merecia atenção. Mas eu sabia melhor. Sabia que toda autoridade sem conhecimento é uma armadilha pronta para ser explorada, e eu já tinha mapeado mentalmente cada passo, cada possível reação.
cada momento de arrogância que eles acreditavam ser irreversível, enquanto meu irmão se vangloriava, comentando com sussurros para os familiares próximos que ela sempre achou que podia jogar no mesmo nível. Eu mantinha a expressão serena, mas meus olhos não perdiam nada. Cada documento que ele tocava, cada número que mencionava, cada referência a propriedades ou contratos era registrado e analisado. Notei um detalhe no papel que o advogado segurava: uma assinatura parcialmente ilegível, uma data que não coincidia com a última atualização de registro do cartório, e um termo que, embora passasse despercebido pela maioria, poderia ser acionado em meu favor. Enquanto os aplausos irônicos diminuíam e o murmúrio da sala continuava, senti a necessidade de mapear mentalmente a linha do tempo daquela leitura. Cada ato do meu pai, cada palavra do meu irmão, cada gesto de superioridade deles estava conectado a meses, talvez anos, de descuido quanto ao que eu realmente sabia sobre finanças, contratos e a complexidade legal que muitos na sala ignoravam. Era uma vulnerabilidade que eu planejava explorar com precisão cirúrgica. Relembrando as últimas semanas antes da leitura do testamento, percebi que toda a preparação tinha sido silenciosa, quase invisível para eles. Reuniões com advogados, revisões de contratos de propriedades, análises detalhadas de heranças passadas e futuras, tudo isso havia sido feito em segredo, enquanto eles acreditavam que eu estava simplesmente cumprindo obrigações cotidianas ou focada na rotina militar. Enquanto eles se gabavam de conquistas menores e se preocupavam com aparências, eu construía um arsenal invisível de conhecimento e estratégia. O advogado, ainda visivelmente desconcertado, passou a folhear mais uma vez os papéis, tentando manter a compostura. Mas cada olhar que lançava para mim denunciava confusão, a percepção de que havia algo que ele não havia previsto. E eu sabia que havia mais do que apenas conhecimento legal. Havia experiência, disciplina, paciência e controle emocional, qualidades que eu havia desenvolvido na carreira militar e que agora se transformavam em armas silenciosas contra a arrogância deles. Enquanto eles comemoravam, eu percebi também os pequenos sinais de tensão. Meu pai começou a coçar a testa. Meu irmão cruzou os braços com um aperto que traía nervosismo. Algumas cunhadas trocaram olhares mais rápidos do que antes, como se começassem a perceber que minha presença não era irrelevante. E mesmo assim, ninguém ousou me desafiar diretamente. Eles acreditavam que eu estava derrotada, que o silêncio era submissão, que o sorriso discreto que mantinha era sinal de impotência. Mas naquele instante, eu estava calculando cada movimento futuro. Cada palavra que seria dita, cada ação que poderia ser tomada, já estava sendo desenhada na minha mente. Eu sabia que podia esperar, observar, coletar informações e transformar qualquer aparente fraqueza deles em vantagem. Cada comentário depreciativo, cada riso contido, cada olhar de superioridade era combustível para o plano que se concretizaria nos próximos minutos, horas e dias. Enquanto eles continuavam a leitura do testamento, percebi também uma oportunidade que passava despercebida por todos. Uma cláusula condicional sobre os imóveis, uma linha que mencionava transferência mediante assinatura de ambas as partes ou intervenção legal em caso de divergência. Para a maioria, aquilo era detalhe irrelevante. Para mim, era um ponto de entrada para virar o jogo sem precisar confrontar ninguém diretamente. Anotei mentalmente, memorizando cada termo, cada número, cada referência legal. Sabia que o momento certo de agir estava se aproximando e que a paciência seria minha maior arma. Enquanto o irmão se gabava, descrevendo os planos de investimento que tinha para os imóveis, e minha cunhada comentava que eu sempre fui disciplinada demais para entender finanças, eu permanecia em silêncio absoluto. Mas por dentro, meu cérebro estava em constante atividade, conectando cada ponto, imaginando cada reação possível e preparando o terreno para a virada. Eu não precisava reagir naquele momento. Minha ação viria no instante certo, rápida, precisa e irrevogável. Cada detalhe da sala estava gravado em minha memória. A posição de cada cadeira, a inclinação de cada corpo, a expressão de cada rosto, o ritmo da respiração deles, cada suspiro, cada hesitação. Esses seriam meus aliados silenciosos,
meus mapas estratégicos para os movimentos seguintes. E enquanto eles acreditavam que a vitória era deles, eu percebia que a história ainda não tinha começado de verdade para mim. O advogado, percebendo a tensão que começava a se formar, lançou um olhar quase implorativo para meu pai, como se tentasse transmitir: há algo que ela sabe que nós não sabemos. E naquele momento, meu sorriso discreto se intensificou. Eu sabia que estava exatamente onde precisava estar, que o controle já não estava mais apenas nas mãos do meu pai ou do meu irmão. Cada passo que eles davam em falso, cada palavra dita em excesso, cada gesto de superioridade, era um convite para minha ação futura. Eu havia aprendido, ao longo da vida militar e profissional, que observação era poder, que cada detalhe aparentemente insignificante poderia se tornar uma vantagem decisiva. E naquele instante, enquanto todos ainda celebravam minha exclusão, eu percebia o poder silencioso que carregava: conhecimento, disciplina, estratégia e paciência, pronto para ser usado no momento certo, como uma arma invisível que transformaria a aparente derrota em vitória absoluta. E assim, entre murmúrios, risadas e aplausos contidos, eu permaneci calma, presente, observando cada detalhe, absorvendo cada falha deles, memorizando cada gesto. Sabia que o plano não precisava ser apressado. Sabia que o momento certo chegaria, e quando chegasse, seria devastador para quem subestimou minha inteligência, minha paciência e minha força silenciosa. Enquanto a leitura do testamento prosseguia, o ar na sala parecia ficar mais pesado a cada palavra. Meu pai, orgulhoso e seguro de sua autoridade, continuava a discorrer sobre cada detalhe, cada distribuição de bens, cada investimento cuidadosamente planejado para beneficiar exclusivamente meu irmão. Mas eu percebia a fissura na estrutura que ele acreditava sólida, pequenas hesitações, olhares que desviavam, mãos que tremiam levemente. Cada detalhe se acumulava diante dos meus olhos atentos, enquanto todos acreditavam que minha presença era apenas uma formalidade, uma sombra de presença, algo a ser ignorado. Meu irmão, confiando plenamente na vitória aparente, começou a se permitir comentários mais audaciosos. Ela sempre achou que podia jogar no mesmo nível, mas dinheiro de família é outra coisa, disse, com um tom que ele provavelmente achava espirituoso. Os aplausos discretos das cunhadas confirmaram que ele acreditava ter a sala totalmente ao seu lado. Eu apenas continuei a observar, o sorriso contido nos lábios como uma armadura invisível. Nada no meu gesto entregava raiva, dor ou indignação, mas por dentro, cada palavra dele se transformava em dados que eu armazenava, analisava e conectava. A tensão não vinha apenas da minha exclusão, mas da expectativa de que eu reagiria de forma explosiva, que eu perderia o controle. E eu sabia que todos esperavam por isso. Meu silêncio, portanto, se tornava uma arma. Eles interpretavam meu comportamento como fraqueza, mas na verdade eu estava calculando o momento exato de cada movimento seguinte. Cada sorriso contido, cada inclinação mínima da cabeça, cada piscar de olhos, estava planejado para parecer inofensivo, mas era parte de uma estratégia silenciosa que ninguém ali suspeitava. Enquanto meu pai falava sobre a distribuição dos imóveis em San Diego, detalhando cada rendimento, cada contrato de aluguel, cada despesa, eu notei algo que passou despercebido por todos. Uma cláusula mínima, quase invisível no papel, que dizia respeito a contingências em caso de não cumprimento de certos requisitos legais. Para todos os presentes, aquilo era detalhe irrelevante, mas para mim era uma brecha, uma porta entreaberta que poderia ser explorada no momento certo. Meu coração não acelerou. Apenas um leve calor percorreu meu corpo, o sinal silencioso de que o plano estava tomando forma. Meu irmão continuava, agora mais confiante, acrescentando detalhes sobre planos de expansão e reformas que pretendia fazer nos imóveis. Não é apenas uma questão de herança, é sobre manter o legado da família, ele disse, com um ar de quem acredita que a própria arrogância se transforma em mérito. As cunhadas assentiram, algumas com olhares quase cúmplices entre si, reforçando a narrativa que haviam construído. Eu era incapaz de compreender o mundo financeiro, incapaz de reivindicar algo que acreditavam ser naturalmente deles. Eu me permiti um momento de flashback mental,
lembrando-me das semanas anteriores à leitura do testamento, reuniões discretas com advogados, estudos de contratos, verificações meticulosas de documentos e registros de propriedade. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado e registrado, longe dos olhos da família, enquanto eles acreditavam que minha disciplina militar e profissional era sinônimo de obediência cega. Mas eu não estava lá para obedecer. Eu estava lá para observar, absorver informações e preparar cada movimento de forma estratégica. O advogado, agora visivelmente incomodado, começou a folhear os documentos com mais atenção, lançando olhares rápidos para meu pai, talvez tentando sinalizar que algo estava errado. Meu pai, ainda convencido de sua autoridade absoluta, não percebeu que a tensão havia mudado de lugar. A sala, antes carregada de comemoração silenciosa, agora respirava uma ansiedade sutil, quase imperceptível para os que não estavam atentos. Mas eu estava. Cada leve mudança de expressão, cada gesto involuntário, cada respiração irregular era registrada. O irmão, percebendo que eu não reagia como esperavam, decidiu ser ainda mais provocativo. Aproximou-se da minha cadeira, cruzou os braços e disse baixinho, para que apenas eu e ele ouvíssemos: "Você sempre achou que podia controlar tudo, mas dinheiro de família não se ganha com disciplina ou força. Você nunca entendeu isso, não é mesmo?" A ironia dele era clara, mas eu a recebia como se fosse um eco distante. Não havia raiva em mim, apenas observação. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, surgiu nos meus lábios. Ele não entendeu. Para ele parecia dúvida, talvez confusão, mas na verdade era a certeza silenciosa de que eu estava no controle do que ainda estava por vir. O ambiente ficou ainda mais carregado quando meu pai levantou a voz para reforçar a decisão de que eu não receberia nada. O gesto dele, mais intenso do que o habitual, parecia uma tentativa de compensar alguma insegurança interna, uma fissura que ele não admitiria. Mas eu percebi cada detalhe. A leve tensão nos ombros, o olhar que se desviava por um instante, a mão que tocava a borda da mesa como se buscasse apoio. Essas pequenas falhas, para mim, eram pontos de entrada. Cada exagero, cada tentativa de controle aparente, se transformava em oportunidade para virar o jogo de forma silenciosa. Enquanto isso, alguns parentes tentavam suavizar a situação, oferecendo olhares de empatia disfarçada, talvez acreditando que eu aceitaria a humilhação com resignação. Mas eu não aceitava nada. Eu apenas observava. Cada gesto deles era anotado mentalmente, cada comentário depreciativo catalogado. Eu sabia que tudo isso faria parte do contexto que eu usaria para minha vantagem, para garantir que a aparente vitória deles se transformasse em fragilidade visível no momento certo. A tensão atingiu o ápice quando meu pai começou a discutir detalhes menores, tentando demonstrar superioridade absoluta, mas cada palavra era cuidadosamente analisada por mim. Cada falha, cada incongruência, cada detalhe que eles consideravam irrelevante, eu transformava em dados estratégicos. Minha respiração era controlada, minha postura impecável, meu sorriso calculado. Eles acreditavam que eu estava derrotada, mas na verdade, eu estava completamente consciente de que a verdadeira batalha ainda não havia começado e que cada momento de provocação deles apenas servia para fortalecer meu posicionamento silencioso. Enquanto o advogado continuava a leitura, tentando manter o ambiente profissional, percebi que o terreno estava pronto para o próximo passo, a primeira brecha concreta que revelaria minha preparação e conhecimento. Mas eu não apressei nada. Mantive minha presença serena, observadora, analisando cada detalhe, absorvendo cada falha. A tensão não era apenas deles, era minha ferramenta, minha arma silenciosa. E assim, naquele ambiente carregado de arrogância, aplausos contidos e provocações, eu permaneci imóvel, concentrada, cada célula do meu corpo alerta, cada pensamento estratégico em ação, pronta para transformar a primeira humilhação pública em oportunidade concreta. Sabia que o momento certo viria, e quando viesse, seria devastador para todos que acreditavam que minha submissão era inevitável. Eu não precisava me precipitar. O controle já estava comigo, silencioso, invisível, absoluto. Enquanto a tensão ainda pairava no ar da sala, senti que era o momento certo de perceber o quanto eu estava preparada para aquele instante
que todos acreditavam ser apenas uma formalidade. Cada palavra, cada gesto, cada aplauso contido, cada comentário depreciativo, cada olhar de escárnio, tudo isso não me intimidava. Eu já havia construído silenciosamente minha estratégia meses antes, trabalhando de forma quase invisível para que, quando chegasse este dia, cada falha deles se tornasse uma oportunidade. A preparação não tinha sido apenas legal, mas também psicológica, emocional e financeira. Relembrando o período anterior, eu percebia que havia começado a planejar desde o momento em que soube da possibilidade de um conflito familiar sobre a herança. Durante semanas, mantive reuniões discretas com advogados especializados em direito de família e contratos de propriedade, analisando cada linha dos documentos, cada cláusula que pudesse ser interpretada de forma a favorecer minha autonomia. Enquanto meus familiares acreditavam que eu estava apenas cumprindo rotinas de serviço militar, organizando a vida, treinando, cuidando da disciplina diária, eu estava construindo uma base sólida que ninguém poderia contestar. Cada assinatura, cada registro em cartório, cada transferência parcial de propriedade que passei despercebida, era uma peça cuidadosamente posicionada no tabuleiro, do qual eu não podia perder o controle. No silêncio da minha rotina militar, encontrei o tempo para estudar a fundo os imóveis que eram alvo da disputa. Detalhes que para todos pareciam triviais: contratos de aluguel, pagamentos de impostos, registros de manutenção, cláusulas de renovação e rescisão, para mim se tornaram conhecimento estratégico. Eu sabia exatamente quanto cada propriedade valia, quais poderiam ser vulneráveis a ações legais, quais tinham documentos pendentes que poderiam ser acionados. E não era apenas conhecimento técnico. Eu tinha construído uma rede de aliados discretos, contadores e advogados, que poderiam atuar rapidamente caso a necessidade surgisse. Enquanto o advogado lia o testamento em voz alta, detalhando os imóveis e declarando que nada caberia a mim, eu sentia dentro de mim uma frieza calculada. Cada aplauso, cada sorriso irônico, cada comentário depreciativo não fazia mais do que alimentar minha determinação. Eles acreditavam que minha reação seria emocional, que eu gritasse, que me indignasse, que demonstrasse vulnerabilidade, e justamente porque eles esperavam isso, eu não reagia. Minha calma era estratégica. Cada movimento deles que parecia me enfraquecer, na verdade, apenas reforçava minha vantagem silenciosa. Eu havia preparado um arsenal de ações legais discretas, que incluíam revisão de cláusulas que poucos entendiam, documentos assinados anteriormente que me davam direitos ocultos sobre os imóveis e pequenas provisões legais que ninguém mais havia notado. Cada detalhe que eles ignoravam agora se tornava uma arma invisível. Meu irmão acreditava que o testamento o protegia totalmente, que a exclusão de meu nome era definitiva, mas ele não sabia que eu tinha acesso a direitos que podiam ser acionados, sem precisar confrontar ninguém diretamente. Enquanto o pai continuava a discursar com orgulho e arrogância, descrevendo como meu irmão seria o responsável pelo legado familiar, eu repassava mentalmente cada passo que deveria tomar. Desde o instante em que saísse daquela sala até a execução de cada ação legal, cada documento que precisaria assinar ou ativar, cada notificação que poderia ser emitida, tudo já estava planejado. Eu não precisava me precipitar. Paciência e disciplina eram minhas aliadas. Cada movimento deles que parecia confiante e seguro era, na verdade, uma fraqueza esperando para ser explorada. Minha preparação não se limitava apenas ao conhecimento legal e financeiro. Havia também uma dimensão psicológica. Eu sabia exatamente como eles interpretariam minhas ações, como reagiriam diante de minhas decisões. E isso me permitia criar armadilhas sutis, provocando ansiedade e dúvidas que minariam o orgulho deles, sem que precisassem perceber de imediato. Cada palavra minha, cada gesto controlado, cada sorriso discreto, era calculado para maximizar o impacto futuro, transformando a aparente impotência em uma vantagem estratégica. Ao observar meu irmão discursar sobre planos futuros, reformas nos imóveis, contratos de aluguel, eu percebia que ele não tinha ideia do que eu já havia feito. Ele acreditava que a posse era dele de forma absoluta, que minha exclusão era definitiva, e eu deixava que acreditasse nisso, porque nada fortalecia mais minha posição do que a ignorância alheia.
Cada detalhe que ele comentava, cada risada, cada olhar de desdém, eu absorvia e conectava mentalmente com minhas estratégias anteriores, preparando a linha de ação que culminaria na virada da história. Enquanto o advogado continuava a leitura do testamento, tentando manter a compostura diante de olhares confusos e tensos, eu percebia a fragilidade oculta em cada gesto do meu pai. A arrogância dele era visível, mas por trás dela havia vulnerabilidade. Cada palavra alta, cada batida de mão na mesa, cada sorriso de autoafirmação, tudo isso indicava um excesso de confiança que eu poderia utilizar. A preparação silenciosa e meticulosa que eu havia feito se tornava agora um instrumento de controle invisível, enquanto todos acreditavam que a situação estava a favor deles. Eu lembrava das noites em que revisava os documentos, revisava contratos, anotava possibilidades de brechas legais, fazia cálculos sobre fluxos de aluguel e rendimentos, tudo isso sem que ninguém suspeitasse. Cada detalhe parecia irrelevante para eles, mas para mim era essencial. Eu havia transformado conhecimento e disciplina em poder silencioso, que agora começava a se manifestar, ainda que ninguém percebesse. Enquanto o irmão tentava provocá-la com mais comentários depreciativos, eu apenas mantinha a calma, observando, registrando, conectando tudo com o que havia planejado. A preparação secreta, acumulada ao longo de meses de estudo e estratégia, começava a se transformar em realidade. Cada falha deles, cada arrogância, cada gesto de desprezo, tudo isso seria usado a meu favor. E assim, enquanto o pai discursava, o irmão se vangloriava e os aplausos contidos ecoavam pela sala, eu percebia que não havia pressa. A preparação secreta que eu havia construído com paciência e disciplina estava pronta para ser acionada. Cada documento, cada cláusula, cada brecha legal, cada ação estratégica estava ao meu alcance. E enquanto todos acreditavam que eu havia sido derrotada, na verdade, eu estava no controle absoluto da situação, apenas aguardando o momento certo para transformar a aparente humilhação em vitória definitiva. O momento chegou com uma precisão que apenas meses de observação e planejamento poderiam proporcionar. Eu percebi que todos estavam completamente distraídos pelo próprio entusiasmo, pelo orgulho do irmão, pela sensação de superioridade do meu pai, e isso abriu a brecha que eu aguardava silenciosamente. Minha respiração era calma, uniforme, mas por dentro cada célula do meu corpo estava alerta, como se todo o meu treinamento militar e minha experiência profissional estivessem se condensando em um instante de ação iminente. Eles não sabiam, mas estavam prestes a descobrir que subestimaram completamente quem eu era e o quanto havia me preparado para aquele momento. Meu pai, satisfeito e imponente, gesticulava ao explicar novamente cada detalhe da distribuição dos imóveis, reiterando a exclusão do meu nome. Meu irmão, mais confiante do que nunca, parecia acreditar que a vitória era absoluta, que a leitura do testamento havia consolidado seu poder e meu fracasso. As cunhadas observavam com sorrisos irônicos, seguras de que eu estava derrotada, e o advogado, apesar de tentar manter a neutralidade, já demonstrava sinais de confusão. E foi nesse cenário de arrogância e desatenção que eu decidi que era hora de agir. Mantendo a postura firme, respiração controlada, olhei diretamente para o advogado. A sala inteira sentiu o silêncio que surgiu de repente. Uma pausa sutil, quase imperceptível, mas carregada de tensão. Foi como se o ar tivesse pesado de forma consciente, cada olhar se voltando para mim, cada gesto de confiança começando a vacilar. E então, com um tom calmo, porém carregado de uma certeza que não admitia contestação, falei: "Você realmente não sabe, sabe?" As palavras ecoaram com um peso que ninguém esperava. O rosto do advogado mudou instantaneamente. Confusão, incredulidade, preocupação, tudo se misturava em segundos, refletindo o choque de perceber que algo estava completamente fora de seu controle. Meu pai, por sua vez, imediatamente ergueu a voz, surpreso e indignado. Saber o quê? E ali, naquele instante, percebi o início do caos silencioso que eu havia planejado. Meu pai, acostumado a controlar cada situação, a impor sua autoridade, a acreditar que sua palavra final era inquestionável, agora sentia a primeira fissura. O advogado,
que deveria conduzir tudo de maneira profissional, estava perdido, incapaz de interpretar o que acontecia diante dele, e meu irmão, ainda orgulhoso, finalmente começou a perceber que havia ignorado algo fundamental, algo que eu tinha cuidadosamente preparado e escondido sob a superfície da minha aparente submissão. Enquanto eles reagiam, eu permaneci serena, controlada. Cada respiração medida, cada sorriso discreto, cada olhar calmo, tudo estava planejado para causar impacto sem precisar gritar, sem precisar se enervar, sem perder a compostura. Eu não precisava deles reconhecendo minha superioridade naquele instante. A sensação de controle absoluto era minha por direito, construído com paciência, disciplina e estratégia silenciosa. Enquanto meu pai gritava, tentando recuperar a autoridade perdida, eu percebi os sinais sutis de que minhas palavras haviam atingido o objetivo. Ele coçou a testa, desorientado, como se sua própria certeza tivesse sido minada em segundos. Meu irmão cruzou os braços, mas havia uma tensão visível em seus ombros, uma dúvida que não existia minutos antes. As cunhadas trocaram olhares, agora menos confiantes, percebendo que algo importante havia escapado ao controle da família. Foi nesse momento que eu percebi que a primeira virada havia acontecido. Não foi explosiva, não houve confronto físico ou gritos, mas o impacto psicológico foi profundo. Todos ali começaram a questionar, em silêncio, o que eu realmente sabia, o que eu havia planejado, o que poderia acontecer a seguir. E eu sabia, com uma frieza quase clínica, que aquele era apenas o primeiro movimento. A estratégia completa ainda não estava visível, mas cada detalhe que eu havia preparado nos meses anteriores agora começava a surtir efeito. Enquanto observava meu pai, respirando pesado, tentando manter a postura, percebi que ele começava a entender, ainda que inconscientemente, que sua arrogância e subestimação haviam criado uma vulnerabilidade que eu poderia explorar. Meu irmão, ainda seguro de que sua vitória era absoluta, começava a hesitar em seus comentários, avaliando discretamente minha postura, meus gestos, meu silêncio. Eu não precisava dizer nada mais. O simples fato de eu estar ali, calma, preparada e confiante, já havia mudado a dinâmica da sala. Nesse instante, minha mente percorreu cada detalhe do que havia planejado. Cláusulas legais escondidas, documentos revisados e assinados, registros que garantiam minha posição, brechas que permitiriam reverter a aparente exclusão. Cada elemento estava pronto, mas eu aguardava o momento certo para acionar. A frustração deles, a incredulidade, a confusão psicológica, tudo isso se tornaria combustível para a ação final. Enquanto eles tentavam recuperar o controle, eu permanecia imóvel, mas alerta, cada músculo tenso com a expectativa da virada. Eu sabia que não havia necessidade de gritar, de confrontar ou de expor minhas intenções. A paciência e o planejamento falavam por si mesmos. Cada detalhe que eles consideravam irrelevante, cada falha de atenção, cada comentário arrogante, era uma oportunidade que eu havia preparado meticulosamente. O impacto psicológico foi silencioso, mas profundo. Eles começaram a perceber, de forma difusa, que haviam subestimado não apenas minha inteligência, mas também minha paciência, minha disciplina e minha habilidade de observar, analisar e agir no momento certo. A primeira brecha havia sido aberta, o controle começava a se deslocar, e eu continuava calma, observando cada reação, cada hesitação, cada falha de julgamento. Enquanto meu pai tentava retomar o domínio da situação, eu percebia que a tensão já havia mudado de lugar. Agora, eles estavam em desvantagem, mesmo sem compreender totalmente o motivo, e eu sabia que aquela era apenas a primeira etapa. O impacto havia sido causado, o terreno estava preparado, e a virada definitiva estava prestes a começar. A sala, antes dominada por arrogância e confiança, agora respirava uma tensão silenciosa, quase palpável. Cada olhar deles, cada gesto de tentativa de controle, cada suspiro contido, era uma confirmação de que a preparação secreta estava funcionando. Eu não precisava reagir, apenas observar, apenas manter a calma, apenas deixar que cada falha deles se tornasse mais evidente a cada instante. E assim, naquele momento exato, percebi a força da paciência, da disciplina
e da estratégia. Percebi que a aparente derrota que todos celebravam era, na verdade, a base da minha vitória. Eu estava no controle absoluto, mesmo que ninguém percebesse ainda, e sabia que a próxima fase da história revelaria todo o poder silencioso que havia construído, transformando a humilhação em vantagem, a arrogância em fragilidade e a falsa vitória deles em uma preparação perfeita para minha virada definitiva. A sala ainda tremia sob o efeito da minha frase, mas ninguém parecia capaz de compreender completamente o que havia acontecido. Meu pai, vermelho de raiva e incredulidade, batia a mão na mesa, cada golpe ecoando como tentativa desesperada de reafirmar controle que já não existia. Meu irmão recuou um passo, os olhos arregalados, tentando avaliar minha postura calma e o sorriso mínimo que permanecia nos meus lábios, como se toda a atenção que se acumulava ao redor deles fosse apenas um detalhe trivial diante da força silenciosa que eu carregava. E foi nesse instante que percebi: não havia mais necessidade de falar, de confrontar ou de gritar. O verdadeiro movimento já havia começado, invisível, silencioso, devastador, e ninguém na sala ainda tinha consciência disso. Enquanto todos acreditavam que a vitória era do meu irmão, minha mente corria à frente, calculando cada passo seguinte. Eu sabia que tinha meses de preparação acumulada, cada documento revisado, cada cláusula estudada, cada brecha legal meticulosamente identificada e validada pelos meus advogados confiáveis, prontos para agir no instante exato. Nada era improviso. Nada dependia da minha força de persuasão naquele momento. A vantagem estava nas linhas de papel que ninguém olhara com atenção, nos contratos parcialmente assinados, nas transferências discretas que mantinham parte dos imóveis sob meu controle, nos registros que poderiam ser acionados imediatamente. E o silêncio deles me dizia que acreditavam ser intocáveis. Enquanto meu pai tentava organizar as palavras, procurando reafirmar a exclusão do meu nome, eu respirei fundo e fechei os olhos por um instante, lembrando de cada semana que passei, preparando cada detalhe. Cada telefonema para advogados, cada conferência com contadores, cada análise minuciosa de registros de propriedade, havia me dado conhecimento que nenhum deles poderia contestar. Eu sabia exatamente quando e como agir. Minha vingança não seria pública no sentido teatral. Seria clínica, precisa e irrevogável, construída sobre cada falha que eles cometeram por arrogância e ignorância. O primeiro movimento foi acionado mentalmente ainda ali, na sala de leitura do testamento. Enquanto todos acreditavam que a narrativa estava definida e que minha exclusão era definitiva, eu já havia ativado a primeira série de passos. Notificações discretas, revisões de contratos e ativação de cláusulas que garantiam meu controle indireto sobre cada imóvel, mesmo que a aparência mostrasse que eles detinham total propriedade. Cada detalhe que eles haviam ignorado ou considerado irrelevante agora se tornava essencial para a reviravolta. Eu não precisava de aprovação, não precisava de consentimento, apenas de precisão. Meu irmão, ainda tentando se vangloriar, fez o erro de mencionar detalhes sobre a forma como pretendia gerenciar os imóveis, ignorando completamente os registros que eu havia revisado e atualizado secretamente. Eu absorvia cada palavra como dados, cada gesto como confirmação de que eles haviam subestimado minha capacidade estratégica. Cada comentário deles sobre rendimentos, contratos de aluguel, manutenção ou reformas era um mapa que eu estava usando para planejar a execução precisa de cada passo subsequente. Enquanto a reunião prosseguia, comecei a ativar discretamente minha rede de contatos. Telefonemas curtos, mensagens codificadas para advogados, revisões de documentos eletrônicos que apenas eu tinha acesso, tudo acontecendo quase imperceptível, enquanto eles ainda acreditavam que estavam no controle da situação. Cada passo deles que parecia confiante, cada olhar de desdém, cada comentário depreciativo, apenas reforçava a segurança da estratégia que eu havia construído. Ao mesmo tempo, eu mantinha a aparência de calma total, postura impecável, expressão controlada, como se nada estivesse acontecendo além de uma leitura normal do testamento. Mas internamente, cada movimento deles era monitorado, cada falha era registrada, cada ponto de arrogância se transformava em oportunidade para avançar silenciosamente.
Eu sabia exatamente quando cada etapa seria acionada e qual efeito psicológico causaria. Enquanto meu pai repetia sua autoridade, tentando reafirmar que eu não receberia nada, eu lembrava das cláusulas que permitiam ações legais em caso de contestação de propriedade, revisões de registro e notificações formais que eu havia preparado discretamente. Cada detalhe, cada documento, cada assinatura que eles acreditavam irrelevante estava agora sob meu controle. E mesmo que ainda não tivessem consciência, eu poderia acionar tudo de maneira que transformaria a aparente exclusão em vantagem absoluta. Meu irmão tentou intervir, argumentando sobre a legitimidade da distribuição e comentando detalhes que acreditava sólidos, mas cada palavra dele apenas reforçava minha estratégia. Eu sabia exatamente como eles interpretariam minhas respostas futuras, como reagiriam aos documentos que eu enviaria, como a ansiedade começaria a corroer o orgulho deles. E enquanto isso, mantive o sorriso mínimo, aquele que não entregava emoção, mas que carregava uma mensagem silenciosa. Eu estava no controle, e o poder ainda estava comigo. Durante a leitura final do testamento, eu já havia acionado as primeiras notificações discretas para os advogados, que começaram a revisar formalmente os contratos e a preparar notificações legais. Cada passo era calculado. O impacto final não seria imediato, mas seria inevitável. Eu não precisava confrontar ninguém na hora. Minha presença silenciosa e a precisão do planejamento fariam o trabalho de forma mais devastadora do que qualquer grito ou disputa aberta. Enquanto meu pai olhava para mim com incredulidade, meu irmão ainda tentava manter a postura de superioridade. Eu percebi a primeira fissura real, um sorriso contido em uma cunhada, um olhar de dúvida em outro familiar, sinais sutis de que eles começavam a perceber que algo estava fora do controle deles. E mesmo assim, eu não cedia à provocação. Cada movimento era deliberado. Cada gesto silencioso era parte de um plano maior que se desenrolava, invisível para todos, mas perfeitamente claro para mim. E assim, enquanto eles acreditavam que a leitura do testamento havia consolidado a vitória aparente, eu estava ativando, silenciosa e estrategicamente, a virada definitiva. Cada falha deles, cada comentário, cada ato de arrogância, cada palavra de desprezo, transformava-se em combustível para a ação precisa, que culminaria na reversão da situação. Eu não precisava gritar, não precisava se mostrar agressiva, não precisava confrontar publicamente. A vingança silenciosa, construída com meses de planejamento, disciplina e observação, estava em andamento, e eles ainda nem suspeitavam da dimensão do que estava por vir. O silêncio que se seguiu ao meu discreto movimento estratégico começou a reverberar na sala como uma onda lenta e inevitável. Meu pai, ainda tentando manter a postura de autoridade absoluta, começou a perceber que a situação estava se tornando menos previsível do que imaginara. Cada gesto dele, que antes transbordava segurança, agora se carregava de hesitação. Os olhos que normalmente brilhavam de orgulho e controle estavam turvos com dúvidas silenciosas, quase imperceptíveis, mas claras para quem estava atento. Ele respirava fundo, batendo a mão levemente na mesa, tentando reafirmar domínio que começava a lhe escapar pelos dedos. Eu permaneci imóvel, observando, cada músculo do corpo tenso, mas o semblante completamente sereno, como se nada estivesse acontecendo além da leitura formal do testamento. Meu irmão foi o primeiro a mostrar sinais de fissura mais visíveis. A confiança que ele exalava minutos antes, enquanto explicava seus planos para os imóveis, começou a vacilar. O leve tremor em suas mãos, ao folhear documentos, o desvio rápido do olhar e a tensão nos ombros denunciavam que ele estava começando a perceber que subestimara minha capacidade de planejamento e controle. Ele ainda tentava manter o sorriso de superioridade, mas havia uma fraqueza agora visível, um fio de dúvida que se infiltrava entre suas certezas. Cada comentário depreciativo que fizera sobre minha pessoa agora parecia revelar-se um erro estratégico, uma oportunidade que eu poderia explorar em silêncio. As cunhadas, antes tão confiantes, começaram a trocar olhares rápidos, nervosos, tentando interpretar o que estava acontecendo. Algumas franziram a testa, outras desviaram os olhos, e um leve tremor de incômodo surgiu em algumas mãos que descansavam sobre a mesa. Elas haviam se alinhado ao meu irmão, acreditando que minha exclusão era definitiva,
e agora começavam a perceber, de forma confusa, que algo que acreditavam estar sob controle estava escapando à lógica delas. Meu sorriso mínimo contido parecia amplificar esse efeito, não por maldade, mas por um poder silencioso que não dependia de confrontos diretos. Enquanto isso, o advogado parecia completamente deslocado. Sua neutralidade profissional oscilava entre a obrigação de conduzir a leitura e a confusão crescente diante do clima inesperado. Cada olhar lançado para mim revelava apreensão, como se ele finalmente começasse a perceber que não estava diante de uma simples formalidade, mas de uma estratégia complexa que eu havia arquitetado silenciosamente. Ele folheava os documentos de maneira mais cautelosa, tentando encontrar algum indício de falha ou inconsistência, mas cada passo meu era calculado, cada sorriso, cada gesto, cada pausa havia sido estudada para maximizar o impacto psicológico. Meu pai, sentindo o peso do silêncio e das olhares fixos em mim, levantou a voz novamente, tentando recuperar o controle da situação. Mas quanto mais ele gritava, mais evidente se tornava sua vulnerabilidade. A tensão crescia, palpável, quase sufocante, e cada palavra que ele pronunciava parecia cair no vazio, incapaz de mudar a percepção que começava a se formar em todos os presentes. Eu percebia cada detalhe: o desvio de olhar do irmão, a hesitação do advogado, os pequenos gestos nervosos das cunhadas. A arrogância deles estava sendo corroída, invisivelmente, silenciosamente, pelo efeito da minha presença e da minha estratégia. Enquanto isso, eu percebia que cada comentário depreciativo que meu irmão fizera anteriormente agora retornava contra ele, não por vingança explícita, mas por efeito natural da preparação que eu havia feito. Cada falha de interpretação dos documentos, cada confiança excessiva, cada gesto de desprezo, estava se tornando uma arma silenciosa em minhas mãos. E o mais interessante era que ninguém havia percebido isso ainda. Estavam todos ocupados tentando manter aparências, tentando reafirmar a autoridade, enquanto eu já havia consolidado a vantagem que eles não podiam enxergar. O silêncio continuou a se estender, pesado, até que meu pai tentou novamente explicar, desta vez com um esforço evidente de controle emocional, que minha exclusão do testamento era absoluta e irrevogável. Mas seus argumentos, por mais firmes que parecessem, começaram a soar fracos diante da confiança silenciosa que eu mantinha. Cada palavra dele parecia reforçar minha posição, evidenciando a falha em seu planejamento de longo prazo. Ele não havia percebido, ou subestimado, que minha paciência e disciplina me permitiriam agir de maneira calculada, sem pressa, transformando sua arrogância em vulnerabilidade. O irmão, agora visivelmente inquieto, tentou intervir, acrescentando detalhes sobre os planos de investimento, gestão e reforma dos imóveis, na esperança de reafirmar seu controle e demonstrar domínio absoluto sobre a herança. Mas a cada palavra, ele apenas confirmava minha análise. Cada falha de segurança nos documentos, cada contrato que havia sido discretamente revisado e controlado, cada registro que mantinha meu direito oculto, tudo estava pronto para ser ativado no momento certo. Ele acreditava que falava com segurança, mas na verdade estava abrindo portas para minha ação silenciosa. As cunhadas, percebendo que a tensão não se dissipava, começaram a trocar olhares mais urgentes, sussurrando entre si, tentando entender o que estava acontecendo, mas sem conseguir chegar a uma conclusão. O medo e a confusão começaram a se infiltrar, tornando a atmosfera ainda mais pesada. Elas não sabiam que minha preparação incluía não apenas direitos legais, mas também controle psicológico, observação detalhada e análise estratégica da dinâmica familiar. Cada passo delas era agora previsível, cada reação antecipada, cada gesto calculado em minha mente antes mesmo de acontecer. O advogado, cada vez mais apreensivo, tentou retomar o fluxo da leitura, mas sua voz soava hesitante, como se ele também estivesse começando a perceber que algo maior se desenrolava diante dele. Eu observava cada detalhe, cada reação, cada pequena fissura no comportamento deles, e mantinha minha calma absoluta. Nenhum gesto fora do lugar, nenhum comentário desnecessário, apenas presença, disciplina, observação e cálculo. Meu pai finalmente percebeu que seu domínio absoluto estava se desfazendo. Ele tentou repreender meu irmão por hesitar,
Tentou reforçar a autoridade, mas o efeito psicológico já havia se estabelecido. Todos na sala agora percebiam, mesmo que inconscientemente, que minha presença e meu conhecimento silencioso mudavam completamente a dinâmica. Cada movimento deles, cada gesto, cada palavra falha, todos eram testemunhas da minha estratégia em ação, ainda invisível, mas inexorável. E foi nesse clima de tensão crescente que compreendi, com absoluta clareza, que a primeira fase da vingança silenciosa estava cumprindo seu efeito. A arrogância deles, antes tão sólida, estava sendo corroída pelo simples fato de que eu não precisava provar nada naquele instante. O poder estava comigo, oculto, invisível, absoluto. O silêncio deles, a hesitação, o medo sutil que começava a se infiltrar, tudo isso confirmava que cada passo que havia planejado, cada detalhe que havia preparado meticulosamente, estava funcionando perfeitamente. A sala, antes cheia de segurança e orgulho, agora respirava ansiedade contida. Cada olhar que me encontrava carregava dúvida. Cada gesto de superioridade se tornava inseguro. Eu permanecia calma, controlada, serena, observando cada detalhe, cada reação, cada falha deles. E enquanto todos acreditavam que ainda dominavam a situação, eu sabia que a virada definitiva estava se aproximando. Silenciosa, calculada, irreversível, construída sobre meses de preparação, disciplina e observação estratégica que ninguém ali havia notado. O efeito da tensão que eu havia instaurado não se dissipou rapidamente. Pelo contrário, parecia crescer de forma silenciosa, infiltrando-se em cada canto da sala, penetrando nas expressões de todos ao meu redor. Meu pai, ainda atônito, tentava reorganizar suas palavras, seu olhar passeando entre a incredulidade e a frustração, como se procurasse uma brecha, qualquer forma de retomar o controle que havia sido minado sem que ele percebesse. Meu irmão, antes tão confiante, agora oscilava entre a raiva e a dúvida, tateando cada gesto meu em busca de uma fraqueza que não existia. As cunhadas e parentes observavam, algumas tentando disfarçar, outras apenas tentando entender o que se passava, mas todas sentindo, mesmo que inconscientemente, que algo havia mudado e que eu detinha um poder invisível que ninguém mais podia medir. Foi nesse clima carregado de tensão que percebi, com absoluta clareza, que a primeira fase da vingança silenciosa havia atingido seu objetivo. Não apenas havia causado impacto, mas estabelecido um terreno fértil para consolidar minha autonomia definitiva. Eu não precisava mais reagir aos ataques verbais. Não precisava lutar para provar meu valor. O que eu havia planejado com meses de antecedência agora se tornava real, tangível, e iria garantir não apenas justiça, mas a independência que eu sempre soube que merecia. Saí da sala com a mesma calma que havia mantido desde o início, meus passos firmes e precisos, cada movimento medido, cada respiração controlada. Enquanto caminhava pelos corredores do escritório de advocacia, minha mente trabalhava em cadência perfeita, revisando mentalmente cada ação que precisava ser tomada, cada documento que deveria ser enviado, cada notificação que garantiria que minha posição não pudesse ser contestada. Eu não precisava do reconhecimento deles, não precisava de aplausos. Meu poder estava no planejamento, na execução silenciosa e implacável de cada detalhe que eles jamais imaginaram. Ao chegar em casa, abri meu laptop e comecei a revisar novamente todos os contratos, documentos e registros. Cada cláusula legal que havia estudado, cada brecha identificada, cada assinatura previamente garantida, tudo estava pronto para ser acionado. Liguei discretamente para meus advogados e contadores de confiança, revisando cada passo que seria necessário para consolidar a posse das propriedades, mesmo que os documentos do testamento parecessem indicar o contrário. A vantagem era silenciosa, invisível, mas absolutamente real. Enquanto eles ainda acreditavam que minha exclusão era definitiva, eu já havia iniciado as notificações formais para atualizar registros de propriedade, emitir comunicados legais e ativar cláusulas que garantiam meu controle indireto sobre os imóveis. Cada ação era calculada, executada com precisão cirúrgica, sem alarde, sem confrontos, sem exposição. A vitória não precisava ser barulhenta, ela precisava ser concreta,
irrevogável e estratégica. Percebi também que a autonomia não era apenas financeira, mas emocional. Cada passo que eu havia dado, cada estratégia silenciosa que havia preparado, consolidava meu poder de decisão sobre minha própria vida. Eu não precisava da aprovação deles, não precisava de reconhecimento, não precisava esperar permissão. O que eles consideravam vitória aparente era, na realidade, apenas o ponto de partida para minha liberdade completa. Enquanto revisava cada detalhe, uma sensação de calma profunda tomou conta de mim. Era diferente de qualquer sensação anterior. Não havia raiva, não havia vingança explícita, não havia necessidade de confrontos, apenas a consciência de que eu havia construído algo sólido, duradouro e impenetrável. Cada documento, cada ação, cada movimento estratégico era uma prova de que minha independência não dependia de ninguém. O telefone tocou discretamente. Era meu advogado, confirmando que os primeiros passos haviam sido concluídos com sucesso. Notificações enviadas, registros atualizados, cláusulas acionadas. Meu coração manteve o ritmo sereno. Não havia urgência, apenas a satisfação silenciosa de ver a estratégia se desenrolando conforme planejado. Cada ação era invisível para a família, mas devastadora em efeito, corroendo gradualmente a confiança e a arrogância deles. Enquanto os dias seguintes passavam, eu continuei a monitorar discretamente a situação. Meu pai e meu irmão tentavam manter as aparências, mas cada mensagem recebida, cada comentário ou gesto deles, indicava que a percepção de controle havia mudado. Eu percebia com clareza que cada sorriso forçado, cada tentativa de manter domínio, era apenas uma reação tardia ao efeito da minha preparação silenciosa. Eu não precisava me envolver diretamente. A autonomia estava sendo consolidada pela precisão das minhas ações estratégicas. A independência também se refletia em minha rotina diária. Minha carreira militar, minhas responsabilidades profissionais e minha disciplina pessoal não haviam sido afetadas. Pelo contrário, eram a base que sustentava minha confiança e clareza de decisão. Eu sentia que cada passo que havia dado, cada noite de planejamento, cada revisão minuciosa de contratos e documentos, não apenas garantia meu controle sobre os imóveis, mas também fortalecia minha capacidade de agir com autonomia em qualquer situação futura. Enquanto o efeito psicológico sobre a família se tornava mais evidente, eu percebi a profundidade da transformação silenciosa que havia ocorrido. Eles, antes confiantes, agora estavam imersos em dúvidas e insegurança. A arrogância havia sido minada, o orgulho corroído, e a percepção de que eu era subestimada havia sido completamente revertida. Eu não precisava confrontá-los. Minha vitória silenciosa era mais poderosa do que qualquer grito ou demonstração de força poderia ser. Ao refletir sobre o processo, percebi que a retomada da autonomia era tanto material quanto emocional. Eu havia recuperado o controle sobre minha vida, sobre meu patrimônio, sobre minha decisão de existir, sem depender da aprovação ou benevolência deles. Cada ação planejada, cada detalhe revisado, cada movimento estratégico, havia culminado em um poder silencioso, invisível, absoluto. E assim, enquanto observava a reação da família se desdobrar lentamente, percebi que a verdadeira vitória não estava em confrontos, em discussões ou em demonstrações públicas de poder. Estava na precisão silenciosa da preparação, na execução meticulosa de cada passo e na certeza absoluta de que eu era capaz de garantir minha independência, minha dignidade e minha paz, sem precisar de permissão ou reconhecimento. Cada documento, cada cláusula, cada notificação legal, cada ação estratégica consolidava não apenas minha autonomia, mas também a força silenciosa que carregava como mulher, profissional militar e estrategista impecável. E naquela constatação, senti uma calma que nunca havia experimentado antes. Não era satisfação pela humilhação alheia, era a consciência de que minha vida estava finalmente sob meu controle absoluto. A autonomia era minha, completa, silenciosa e irrevogável, construída sobre meses de planejamento, paciência e disciplina. E agora, finalmente, consolidada de forma irrefutável. Após dias de tensão, manipulação silenciosa
e execução calculada da minha estratégia, chegou o momento em que pude finalmente refletir sobre toda a sequência de acontecimentos e sobre o impacto profundo que cada decisão tinha gerado, não apenas sobre a minha família, mas também sobre mim mesma. Enquanto observava os registros atualizados, as notificações legais entregues e as respostas contidas, mais perceptíveis, de meu pai, meu irmão e dos demais familiares, percebi que a verdadeira vitória não estava apenas na reversão das expectativas sobre minha exclusão, mas no simbolismo daquilo que havia conquistado: controle absoluto, dignidade inquestionável e a certeza de que minha vida e decisões não estavam sujeitas à validação deles. A leitura do testamento, que parecia ser um evento formal e rotineiro, transformou-se, silenciosamente, em uma demonstração de minha própria autoridade. Eu não precisava de aplausos, de reconhecimento ou de confronto público. Cada olhar atônito, cada hesitação, cada palavra mal articulada que surgia das bocas dos meus familiares era, para mim, mais valioso do que qualquer gesto de aprovação. Era a prova de que subestimaram minha paciência, minha disciplina e minha inteligência estratégica. Meu sorriso contido, que parecia discreto, carregava em si a força silenciosa de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e que havia planejado cada passo com precisão cirúrgica. O pai, outrora tão orgulhoso, começava a perceber que sua tentativa de controlar a situação falhara. Cada gesto de arrogância, cada batida na mesa, cada palavra pronunciada com a intenção de reafirmar a autoridade, era agora apenas uma sombra diante do poder invisível que eu possuía. Meu irmão, antes tão confiante em sua vitória, sentia pela primeira vez a vulnerabilidade que sua arrogância havia provocado. Cada comentário depreciativo que havia feito anteriormente retornava silenciosamente contra ele, expondo não apenas sua falta de visão, mas também a profundidade da preparação que eu havia realizado. Enquanto revisava mentalmente cada detalhe da execução silenciosa, percebi que a vingança, embora estratégica e calculada, não era o objetivo final. A verdadeira conquista era a autonomia, a capacidade de conduzir minha vida sem depender da aprovação ou benevolência deles. Cada documento revisado, cada cláusula acionada, cada notificação enviada era apenas uma extensão dessa autonomia, um meio de garantir que minha vida financeira, emocional e estratégica estivesse completamente sob meu controle. O simbolismo desse momento era profundo. Os imóveis, que representavam não apenas valor financeiro, mas também poder e legado familiar, agora não eram apenas uma questão de propriedade. Eram a prova tangível de que minha preparação, disciplina e paciência haviam sido mais poderosas do que qualquer arrogância ou desprezo que me cercava. Eu não precisava confrontar diretamente a família, não precisava humilhá-los publicamente. A simples execução silenciosa de minha estratégia era suficiente para demonstrar minha superioridade em termos de visão, planejamento e ação. Enquanto refletia sobre tudo, percebi que havia algo ainda mais importante que o controle financeiro ou estratégico: a liberdade emocional. Durante anos, senti a pressão de expectativas familiares, o peso de julgamentos e críticas, e a sensação de que minha presença precisava ser validada por outros para ter significado. Agora, ao consolidar minha posição de forma independente, percebi que a verdadeira força estava em não depender da validação de ninguém. A paz que senti nesse momento não era fruto de revanche, era fruto de autonomia, consciência e controle absoluto sobre minha própria vida. Ao fechar os registros e documentos, senti um peso invisível se dissolver. As tensões acumuladas, o medo da injustiça, a expectativa de humilhação pública, tudo isso perdeu força diante da clareza de que minha estratégia havia funcionado e que minha vida estava finalmente sob meu domínio. Cada movimento silencioso que fizera, cada detalhe observado e cada ação calculada, agora se transformavam em símbolo de algo maior: a capacidade de existir plenamente, com dignidade, sem precisar da permissão de ninguém. Enquanto refletia, também percebia a transformação que havia ocorrido dentro de mim. A militar disciplinada, acostumada a seguir ordens, agora se via como estrategista absoluta de sua própria vida. Cada decisão tomada, cada passo planejado, havia consolidado não apenas minha autonomia financeira,
mas também minha autoridade emocional e mental. Eu não precisava mais justificar minhas escolhas. Não precisava mais explicar meu valor ou minha competência. O reconhecimento, quando e se viesse, seria apenas consequência, não requisito. Ao observar os documentos finais, as notificações entregues, as respostas contidas mais perceptíveis de meu pai e meu irmão, senti uma sensação de completude silenciosa. A história, que havia começado com humilhação e desprezo, culminava agora em autoridade, controle e paz. O simbolismo era claro. Não importa quantas vezes subestimem alguém, a preparação, paciência e disciplina podem transformar qualquer aparente derrota em vitória absoluta. A verdadeira lição estava na execução silenciosa. A força não está em gritar ou confrontar, mas em observar, planejar, preparar e agir com precisão. A família, com todo o orgulho e arrogância, agora entendia, mesmo que apenas intuitivamente, que subestimaram a mulher que acreditavam ser vulnerável. Cada gesto, cada olhar, cada tentativa de manter a autoridade era uma confirmação do poder invisível que eu possuía. No fechamento emocional da história, senti que algo essencial havia sido conquistado: paz. Não era paz de vingança, não era satisfação pelo erro alheio, mas a certeza de que eu existia de forma completa, plena e independente. Cada documento, cada ação, cada movimento calculado era agora um símbolo de minha autonomia, uma marca indelével de que minha vida, minhas decisões e meu valor não dependiam de ninguém. Enquanto caminhava pela sala, agora vazia, sentindo o eco silencioso de tudo o que havia acontecido, percebi que a história havia alcançado seu ponto final de forma natural e poderosa. O impacto psicológico, a inversão de expectativas e a consolidação da autonomia haviam transformado não apenas a dinâmica familiar, mas também minha própria percepção de força, capacidade e liberdade. Eu estava livre, não apenas financeiramente, mas emocional e estrategicamente, capaz de conduzir minha vida com autoridade e serenidade absolutas. A imagem final que carrego comigo é de controle silencioso e absoluto, uma vitória que não precisa ser proclamada, mas que se manifesta de forma clara e irrevogável. A paz de quem planejou, esperou, observou e, no momento certo, executou com precisão. O legado que eu deixei para mim mesma é maior do que qualquer herança material. É o poder da autonomia, da disciplina, da paciência e da inteligência silenciosa. E ao fechar a pasta com os documentos, senti finalmente a sensação de completude, de que nada mais precisava ser provado. A história havia chegado ao seu ápice emocional e simbólico. Eu havia conquistado não apenas o que me era devido, mas algo muito maior. A certeza de que minha vida estava sob meu controle absoluto e que nada nem ninguém poderia subestimá-la novamente.